Você que acompanha o canal da Frota e Companhia já conheceu de perto esse ônibus aqui, o novo G8 Tech, mas agora a gente vai entrar em detalhes que ainda não tínhamos mostrado. Alexandre Severin, da Marco Polo, vai fazer esse tour com a gente. Tudo bem contigo, cara? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Meu, conta tudo pra gente, o que tem de novo. Vamos contar essa falar história sobre inteira, o carro, né? sobre Primeiro, o carro. agradecer vocês aí, agradecer a Frota e Companhia, né? Pelo momento aqui, né? Um prazer para nós da Marco Polo receber vocês aqui na Latibus, no nosso stand. E tenho a maior satisfação em apresentar aqui detalhes do G8 Tech, né? Um produto já de sucesso, né? Consagrado dentro do portfólio da Marco Polo e dentro de todas as operações, né? São mais de 5.000 unidades vendidas aí ao longo da sua trajetória de vida, né? O produto nasceu em 2021 aí como lançamento oficial aí para o mercado. Uma renovação da qualificação, né, do produto para ele seguir a sua jornada aí de entrega para o mercado. Por isso que a gente está lançando aqui na Latibus 2026, está na Marco Polo G8 Tech. 5 anos depois do lançamento da geração G8 em 2021. 5 anos depois do lançamento da geração em 2021, então ele passa por essa atualização e ele recebe, né, esse sobrenome G8 Tech. E por que Tech, né? A gente, dentro da jornada de atualização do produto, né, focou em aprimorar a tecnologia, a eficiência e o conforto. Por isso que o G8 recebeu esse sobrenome de Tech, que é para provocar, né, a atualização desses pilares de atributo de valor aí da tecnologia, da eficiência e do conforto, como mostra o logotipo atualizado do G8, né? Até então ele vinha como G8 convencional, tradicional, e a partir dessa atualização ele recebe o Tech como atualização. Começando aqui pelo lado de fora do carro, né, para marcar a identidade visual do carro, ele tem dentro da estrutura dele, né, principalmente de teto, na parte dianteira e na traseira, linhas de design que caracterizam o Tech. Então, o G8 convencional, ele não tem essa pintura aqui no teto dianteiro e não tem a pintura na parte traseira do teto, além do logotipo lateral. Então isso é o que marca o G8 como atualização aí do Tech. É esse aqui que tu tinha me dito para olhar? Esse aqui por dentro. Podemos? Claro, fica à vontade. Seguindo então, além do logotipo G8 Tech, essa linha de design, né, marcado na curva dianteira, na curva traseira, a gente tem todo o pacote de iluminação frontal e traseira do carro atualizado, além da própria tampa de acabamento. Então a gente conta com o farol Vou mostrar aqui a dianteira. Isso, a dianteira do carro atualizada, né, com a luz que faz a interligação dos faróis. Aqui a gente tem toda a tampa nova do carro também para fazer a caracterização do G8 Tech. Nós também fizemos esse mesmo conceito aplicado à iluminação traseira do veículo, né, com toda a iluminação interligando as sinaleiras traseiras e fazendo essa conexão da iluminação. E o próprio modelo da sinaleira traseira também é um modelo com um desenho atualizado que marca esse item de atualização do design do Tech. Outro ponto que a gente trabalhou também em relação aos cromados dos acabamentos externos do veículo, eles foram atualizados para o acabamento acetinado. Então a gente deixa de ter peças cromadas como identidade visual externa do carro e passa a adotar os materiais acetinados como uma tendência, né, uma atualização do produto. Cromado foi uma tendência marcante em toda a indústria, mas a gente começa a ver esse movimento de substituição do cromo.
Isso, aqui a gente Talvez até mais elegante. marca uma nova tendência, né? É isso aí. Falando um pouquinho da eficiência, né? Aproveitando que a gente está aqui do lado externo do carro, né? Falar da eficiência aerodinâmica do veículo, né? O ponto mais significativo, né? A gente vê a retirada dos espelhos retrovisores com o braço convencional, né? Isso com a substituição pelo ERV, que é o espelho de reflexão virtual, que são os espelhos com câmeras, né? Então aqui fora a gente conta com as câmeras, no interior da cabine com os monitores, que é para fazer todo o papel, né, de condução, né, segura do veículo. Além da exclusão aqui dos braços dos retrovisores, a gente fez a exclusão desses aerofólios aqui nas colunas do carro, né? A gente Desenvolvido junto com o ITA, né? De slates, né? Desenvolvido junto com o ITA, né? Com o teste em túnel de vento, né? Que em conjunto com a exclusão dos espelhos, esse pacote aerodinâmico para tornar o G8 Tech com o E de eficiência um produto que proporciona uma redução significativa aí na redução do consumo de combustível, né? Então, na apresentação vocês falam numa redução do coeficiente aerodinâmico em torno de 15%, mais do consumo de combustível em torno de 3,5%. Algumas aplicações pode variar um pouco para cima ou para baixo, é isso? É isso, a gente fala numa linha média aí de 3%, porque varia muito de operação para operação, velocidade de operação, modo de condução, geografia, topografia, velocidade média e tudo mais. Mas é mais ou menos esse o valor referencial, né? Então a gente confia muito, né, que hoje em dia não tem nenhuma bala de prata, né, que faz milagre na redução de custo, né, mas de pouquinho em pouquinho, né, toda a contribuição que a indústria puder fazer e proporcionar aí para o mercado, a gente entende que a gente está fazendo a nossa entrega aí com qualidade aí em relação à atualização do TEC nesse pilar aqui da eficiência. Tá bom. O que mais que a gente pode conhecer em torno dele? Vamos entrar? Vamos entrar para falar um pouquinho de tecnologia aqui na cabine do motorista? Na cabine do motorista, vamos? Falou um pouquinho do conceito do G8 Tech, falamos um pouquinho dos itens de design externo, itens de eficiência, né, energética, né, que é foco dessa atualização do produto. E aqui na cabine de condução a gente tem um vasto portfólio de tecnologia, né, bem importante, que contribui com segurança, conforto, contribui com toda a condução do motorista, né. Aqui eu complemento o conteúdo externo dos espelhos, né? Então aqui a gente tem os monitores, né? Que trazem, além da eficiência energética externa com coeficiente aerodinâmico menor, trazem um grau de segurança maior para a condução, porque a área de visibilidade e a visibilidade noturna do espelho, que é o ERV, o espelho de reflexão virtual, é muito superior ao espelho convencional fixo, né? Então aqui um item de tecnologia que contribui bastante com a segurança da condução. Um outro ponto bastante interessante que a gente tem aqui no G8 Tech, né, é um equipamento aqui, que é o DMS. Ele é responsável por fazer o monitoramento do motorista. Então ele realmente é um vigia de condução do condutor. Então qualquer movimento de distração do condutor, seja o uso do celular, algum sinal de fadiga, de sonolência, esse equipamento... Ele vai identificar e já reporta na hora. Isso, ele faz o alerta, né, gradativo, para também contribuir com essa segurança ativa, né, do componente. Então quando a gente fala de
de tecnologia, a gente fala da inteligência artificial já fazendo parte do produto. Esse é um exemplo que a tecnologia e a inteligência artificial já contribui dentro desse processo. E claro, aqui na cabine de condução, né, a gente tem outros itens de tecnologia. A gente tem o carregador por indução aqui para o celular do motorista. A gente tem aqui na central elétrica do produto uma caixa preta, né, que é semelhante ao que é essa caixa equipamento preta? usado nos aviões, né? Ele faz todo o armazenamento, né, da jornada de condução do veículo, né? Caso tenha algum acidente, algum incidente, né, essa caixa preta fica com todos os dados de condução do veículo armazenado para fazer alguma investigação futura, inclusive com a captação das imagens das câmeras do veículo, né? Um outro ponto interessante aqui também que a gente conta nesse veículo é o sistema de monitoramento, né? Ele está equipado com a câmera 360, né? Nos automóveis já está bastante usual a câmera 360, mas em ônibus, né, pelo tamanho dele, né, afinal são 15 metros de comprimento, 2,60 de largura e mais de 4 metros de altura, né? Não é tão comum, mas é um item que a gente acaba entregando também aqui no G8 Tech como um opcional, né, de segurança e condução aí do veículo, a câmera 360. A gente também tem sensor de para-choque, tem as tomadas USB, tem atributos que já vinham no G8, né, como itens de conforto aqui para o motorista, que acabam agregando, né, a continuidade dos atributos aqui de valor do produto. Vamos embarcar? Então agora eu convido vocês para conhecer o nosso G8 Tech, né, dentro do seu interior aí, o salão de passageiros, e destacar os principais itens de conforto a bordo. Isso aí, vimos design externo, toda a tecnologia embarcada, sobretudo ali na parte do motorista, e vamos conhecer agora então o salão superior. Eu vou começar te falando um pouco do conforto visual aqui do interior do salão, porque a gente tem muitas peças físicas remodeladas no G8 Tech, né? Então a gente fala do painel do veículo, né? Tanto aqui no salão de passageiros quanto no painel do condutor, toda a parte do teto aqui, a chapelona interna, né? Ela está remodelada. Todo o acesso aqui à escada e os bares foram também remodelados, né? São itens que trazem uma qualidade superior e um conforto visual, né? Porque o conforto, ele tem o pilar do conforto visual, tem o pilar do conforto ergonômico também, né? Então, aqui um outro ponto que eu trago como destaque de conforto visual é toda a iluminação indireta que foi implementada na região inferior aqui da janela, né, que provoca essa ambientação, proporcionando esse item do conforto visual. E quando a gente avança, né, além do conforto visual para o conforto realmente ergonômico, né, como um outro pilar de conforto, aí tem todo o nosso portofólio de poltronas. De poltronas, né? Com todas uma diferente da outra para ilustração. Com uma nova... com um novo desenho, né? Um novo desenho de possibilidade de configuração e uma nova formatação na espuma e no desenho, no recorte da capa da poltrona. Isso acaba proporcionando um maior conforto ergonômico aqui na poltrona também. Além das atualizações da poltrona, atualização dos materiais, destaque aqui para o material que ele vem de origem reciclável, né? Aqui a gente tem uma contribuição das garrafas PET na composição desse material de poltrona,
E quando a gente considera o ônibus inteiro montado com esse material, a gente está fazendo a reutilização aproximadamente de 3.000 garrafas PET aqui dentro dessa característica da reciclabilidade aí também. Um outro ponto importante aqui de conforto ainda, né, concentrado no C do TEC, né, o conforto térmico, né, essa atualização do G8, ela passa pelo aprimoramento, né, de todo o revestimento termoacústico do veículo. Então, o conforto térmico e o conforto acústico também teve o aprimoramento aqui no G8 Tech. E para complementar o conforto térmico, a gente conta com outros 2 atributos. Primeiro, é o aparelho do ar-condicionado, que ele teve uma atualização para reduzir o índice de ruído dos ventiladores. Então ele tem um conforto acústico melhor também pela redução do ruído de origem do aparelho do ar-condicionado. E ainda no pilar do conforto térmico, a gente tem a possibilidade de que o ar-condicionado ele tenha um item de inteligência artificial também, uma automação que faz a leitura individualmente de cada assento do ônibus, ele faça a leitura de cada uma das temperaturas e ele faça uma regulagem automática para que cada região do ônibus tenha o conforto térmico adotado. A gente está acostumado mais no automóvel a escutar o Dual Zone ou Trizone, aqui a gente chega nesse nível de atualização do G8 Tech para proporcionar conforto térmico de uma forma mais individualizada para cada um dos passageiros. Não, legal. Vamos mostrar o restante do salão, porque ele está muito interessante, né? Você tem um sofá. Tá. Bom, retomando, Severino, vamos mostrar o restante do salão, como ficou nessa configuração, né? E tem um sofá bastante confortável. Aqui a gente tem, na realidade, esse veículo de apresentação com o propósito de ser um showroom de apresentação de possibilidades. Então ele está montado com uma poltrona de cada modelo de poltrona, uma poltrona com cada decoração sugerida, né, como composição de tecido. Ele traz esse sofá aqui como uma ambientação para a gente fazer a apresentação do veículo, os atributos do veículo, e a gente tem ele como o nosso veículo de demonstração. Então, para justamente apresentar todos os opcionais possíveis e configuráveis, né? E sobre as poltronas, a percepção que eu tenho, até sentando já em alguns modelos diferentes, ela está visivelmente mais larga, um pouco mais confortável. Não tem aquela parte que é muito chata em algumas poltronas da lateral aqui, que ela tem um enchimento. E para gente que é um pouquinho mais gordinho, aperta, né? Incomoda, você fica em cima de um enchimento aqui na lateral. Então aqui está bem confortável, bem... É isso, a espuma foi remodelada, a capa da poltrona foi remodelada, que é justamente para que o usuário, né, tenha essa percepção de evolução do conforto da poltrona também. A percepção é muito nítida. Então ela está entregando o que foi planejado e o que foi executado. Que bom que a tua percepção está comprovando isso. Esse realmente era o objetivo. Esse aqui é um salão, um showroom. O que mais que você tem aqui em cima? Você tem algumas telas, tem as telas, tem a vending machine, né, com possibilidade de venda de comida e bebida. A gente tem aqui uma chopeira instalada, né, que tem sido um item bastante solicitado, implementado principalmente por operações turísticas, né, esse item. A gente também tem um outro item a mencionar aqui, que é a possibilidade de pedir o nosso assento com o Isofix. Isofix. Já.
não é tão tradicional nas operações, a gente não vê tanto o pessoal usar. Não vê, mas isso é de suporte uma pro Isofix, importância mas tão grande. Mas então, a nossa obrigação como indústria é provocar e promover cada vez mais um veículo mais seguro. Sim, Então a porque gente... não é certo você transportar uma criança no colo da mãe. A viagem inteira, obviamente, que vai ter momentos que a criança vai pro Isso. colo, mas a viagem inteira no colo da mãe, do pai, é um incômodo, Mas até para quem está no banco da frente, que vai receber chutes, né? Mas esse é um item Por aí inédito, vai. né? E a gente, como indústria, né, protagonista em inovação, a gente traz como um incentivo à segurança, né? Então a gente Sim. deixa à disposição dos operadores para fazer essa escolha por configuração. Então ela tem o suporte do Isofix no assento, tem o suporte do Isofix aqui no encosto, assim como tradicionalmente a linha automotiva já vem com esse item de série. Severino, não sei se é o caso desse exemplar exatamente no salão de baixo, mas eu vi uma foto que tinha até uma mesa de sinuca instalada. Que coisa inusitada para um ônibus. Esse aqui ele foi montado, ele estava montado com a mesa de sinuca, né? A gente só fez a retirada dela nesse momento simplesmente pelo fato de proporcionar uma acessibilidade, uma circulação melhor dos visitantes aqui da Latibus. Mas a mesa de sinuca, ela não era uma mesa de sinuca, tá? Ela era uma mesa de jogos. O que se visualizava como a caçapa da mesa de sinuca era um porta-copos e a redinha da caçapa ilustrava uma mesa de sinuca. Só. Mas ela era uma mesa de jogos. Me enganou. Não era uma mesa de sinuca. A caçapa é o porta-copo e a redinha era só um... perfeito, enfeite. porque eu vi aqui. Então enganou a intenção de enganar. Que coisa curiosa. Não passou bem. Não sei, eu fiquei pensando que sentido faz. Mas legal, até pensando na segurança, né? Mas uma mesa para entretenimento, né? Durante a viagem. Sim, mas foi uma brincadeira. Era uma mesa de jogos tradicional, convencional, com o porta-copos. Que aí faz todo sentido, né? As pessoas poderem brincar um pouco durante a viagem, isso mas no caso da sinuca seria tecnicamente inviável, porque a bolinha ia ficar rolando enquanto o ônibus anda, aquele taco podia ser um perigo, né? Você tem que ser levantado com o ônibus, do ônibus, né? Então não teria uma viabilidade, pelo menos com o ônibus em deslocamento, né? Além de ser uma mesinha muito pequenininha, né? Totalmente fora dos padrões. Ali foi só uma brincadeira mesmo de uma mesa de jogos com a caracterização, né, da mesa de sinuca, né? Uma mesa... Lá embaixo tem alguma coisa que vale a pena destacar? Lá embaixo tem, eu acho que vale a pena... Vamos mostrar rapidinho, então? Vale a pena a gente destacar, né, a ambientação que a gente fez para um ônibus de apresentação, que é o sofá, e todo um pacote de decoração também, que foi contemplado lá no piso inferior. Bom, Severino, estamos nesse showroom ambulante, mais uma opção de configuração agora para o salão inferior, um sofá diferente do que a gente viu em cima, e aqui me chama a atenção uma cabine privativa. Isso, então a gente tem essa ambientação aqui no piso inferior do DD, claro que é um ônibus de demonstração, né, para justamente fazer essa divulgação do que é novo e do que pode ser configurado. Aqui eu vou destacar o teto, que nós chamamos de teto decorativo, então ele tem todo o teto aqui do piso inferior atualizado no G8 Tech. A gente tem novos revestimentos do entrefocos, a gente tem o entrefocos que a gente tirou o black piano e introduziu o acetinado como uma tendência da linha automotiva, e além da iluminação na parte inferior das janelas que eu mostrei para vocês no piso superior, a gente aqui traz um novo grau de acabamento das colunas aqui no piso inferior do DD como um item do DG8 Tech. E a cabine privativa, né, é um item que a gente
apresenta aqui no G8 também como uma possibilidade de configuração, né, para justamente provocar uma privacidade maior nas viagens. Então, existe, né, um diagnóstico de mercado onde cada vez mais o passageiro, o usuário, ele se sente mais confortável tendo privacidade. Tem uma evolução histórica aí da privacidade, principalmente com o uso das cortinas, né, entre as poltronas, e agora a gente traz essa possibilidade de configuração aqui com a cabine privativa, que ele tem todos os atributos de conforto aqui no interior da cabine, né, contando com a poltrona leito-cama, ele conta com a possibilidade do massageador da poltrona, toda a ambientação com iluminação indireta, conta com a instalação aqui do blackout total, né, para a privacidade da iluminação também, conta com a mesa, que ela é a mesa de apoio que pode ser usada para refeição ou para trabalho, carregador, porta-copo, o próprio monitor que está instalado aqui, a televisão, né, que dá acesso aos conteúdos, né. E além de toda a parte interna, né, claro, a parte de fechamento aqui que dá privacidade exclusiva aqui na viagem do usuário. Então, uma viagem bastante confortável, melhor que qualquer avião, eu confortável, principalmente por essa característica da privacidade e a poltrona leito-cama, que ela é a poltrona que reclina 180 graus, é um conforto, eu diria que indiscutível, né? É muito, muito agradável a experiência, né, de viajar dentro dessa proposta. Tá bom, Severino, queria agradecer então os esclarecimentos, muito obrigado. Foi muito legal conhecer esse G8 Tech, uma versão showroom, né, um produto de mercado, mas que a gente pode conhecer diversas possibilidades de acabamentos, de poltronas, revestimentos e por aí vai, toda a tecnologia envolvida ali no cockpit, né, para o motorista. Então é isso aí. Você que nos acompanha até o final desse vídeo, meu muito obrigado, clica no joinha, se inscreve no canal, deixe seu comentário porque ficou muito legal, né? Então, Frota e Companhia, movidos pela notícia. Falou!